Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre ozonioterapia, mas eu vou trazer algumas perguntas que eu anotei aqui, algumas perguntas mais frequentes que me fazem sobre a ozonioterapia. Então, talvez você tenha também uma dessas dúvidas, então sugiro que vocês assistam esse vídeo. A primeira pergunta, né, uma das perguntas mais frequentes que as pessoas fazem é sobre o que é a ozonioterapia, né? Então, a ozonioterapia ela é uma técnica terapêutica que ela utiliza o ozônio e o oxigênio para tratar patologias, para aumentar a imunidade. Então, dependendo do que a pessoa vem, né, para tratar, ou do que a pessoa necessita, né? Às vezes não tem uma patologia, uma doença estabelecida, mas ela quer melhorar a sua qualidade de vida, ou é um atleta que quer melhorar a sua performance. Então, a ozonioterapia, ela é isso, é uma técnica que vai utilizar o ozônio e o oxigênio, que vai, na verdade, o ozônio que ela utiliza é o ozônio medicinal. Mas, o que é o ozônio, né? A gente fala da ozonioterapia, mas talvez a gente precise saber também o que é o ozônio. O ozônio, ele é um gás que ele já existe na nossa natureza, né? E ele está para nos proteger, na verdade, de raios UV, nos proteger de radicais livres. Então, o ozônio, ele é um gás estável, reativo, e então a fórmula do ozônio é o O3, então são 3 átomos de oxigênio, e o ozônio, por ser reativo e instável, quando ele facilmente retoma a sua fórmula inicial, que é o oxigênio. Então, o ozônio, sendo o O3, ele possui 3 átomos de oxigênio, né? Então, ele se retoma, quando ele está na atmosfera, ele se retoma ao que ele é, de fato, de origem, né? Que é o oxigênio. Outra pergunta, como que o ozônio é gerado? O ozônio, ele é gerado através de um equipamento que eu chamo de gerador de ozônio. É uma máquina, né, que a gente utiliza. Nessa máquina, ele vai gerar um ozônio medicinal. Preciso deste equipamento e de um oxigênio, um cilindro com oxigênio medicinal para que ocorra uma descarga elétrica e então gere esse ozônio, né? Na verdade, esse ozônio ele é gerado, ele é 5% de ozônio e o restante é de oxigênio. Como que foi descoberta a ozonioterapia? Por quem, né? Como que surgiu a ozonioterapia, né? Porque hoje em dia a gente fala, a gente ouve se falar bastante da ozonioterapia, mas como que surgiu? Então, a ozonioterapia ela foi descoberta na Primeira Guerra Mundial, né, em 1918. Então, alemães e ingleses na Primeira Guerra Mundial eles já utilizavam elas para tratar feridas dos soldados. Então, a partir deste período, aí na Europa começou a se dissipar a terapia com ozônio, a ponto de que hoje, em muitos países da Europa, a ozonioterapia ela é implementada no seu sistema de saúde. Muitos planos de saúde, inclusive, eles fazem reembolso, né, para pacientes que fazem tratamento com ozonioterapia. Isso são tratamentos feitos na Europa. No Brasil, nós tivemos conhecimento da ozonioterapia através de um médico paulista. Em 1975, ele veio para o Brasil e começou a aplicar e trabalhar com essa terapia. E é o que ele nos trouxe ela, né, para que a gente possa usar ela dentro desses benefícios que ela tem. A ozonioterapia possui evidências científicas, né? Muitas pessoas se questionam e às vezes querem saber se de fato é uma terapia segura, se realmente possui estudos para isso. Então, a ozonioterapia, ela possui evidências científicas, ela possui estudiosos, pessoas que estudam essa terapia, que estudaram e escreveram artigos para isso, fizeram pesquisas. Então, se a gente procurar em sites mais específicos, né,
PubMed, Lila, que são sites mais específicos de busca científica, a gente acha muitos artigos de ozonioterapia, mas também se procurar no Google Acadêmico, a gente vê que existe bastante artigo, então ela tem temos bastante respaldo em falar da ozonioterapia. E essas evidências que trazem esses artigos são artigos que a gente tem bastante artigos, começando a ter alguns artigos em português, mas existem muitos artigos na língua inglesa, língua alemã. Para quais doenças é indicada a ozonioterapia? Falar de doenças que a ozonioterapia é indicada é bastante extenso, porque são muitas doenças, né? A ozonioterapia atua em praticamente 240 patologias, mas eu vou falar algumas mais comuns, que são dores, né? Quando as pessoas têm dores crônicas, a ozonioterapia ela é bem eficaz, então atua nas queimaduras, feridas, autismo, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, né? Então as cardiovasculares seriam as hipertensões, diabetes. Então a ozonioterapia atua nessas patologias, mas também a ozonioterapia atua na estética, então auxilia a redução de medidas, auxilia no tratamento da acne, auxilia também no tratamento de flacidez, as dermatites, aquelas lesões de pele que às vezes as pessoas têm uma lesão já por muitos anos e tenta diversos tratamentos e não consegue. A ozonioterapia se mostra bem eficaz nesse tipo de tratamento, assim como queda de cabelo, celulite. E também uma doença principalmente dos lugares frios, né, que tem a sinusite, rinite. A ozonioterapia ela é muito eficaz e faz parte existe um protocolo para esse tipo de patologia também. Próxima pergunta seria: quais os benefícios que a ozonioterapia pode trazer para o paciente? Então, para um paciente, a ozonioterapia pode diminuir o risco de ter outras doenças, né? Risco de diversas doenças, principalmente doenças crônicas. Pode aumentar a imunidade, principalmente agora em tempo de pandemia, a gente precisa ter acesso a fazer, além de alimentação, mas também ter terapias como a ozonioterapia para aumentar a nossa imunidade. Os benefícios que pode trazer para o paciente também pacientes com dores, podem trazer alívio das dores através da sua propriedade anti-inflamatória, analgésica. Para pacientes que estão em terapia por câncer e fazem quimioterapia, radioterapia, então a ozonioterapia junto a esse tratamento ela pode diminuir esses efeitos colaterais que a quimioterapia e a radioterapia trazem. E com tudo isso, ela traz uma qualidade de vida para o paciente, né? Um paciente não poder cuidar da sua imunidade, cuidar da sua saúde, e isso daí nos traz, é significativo, né? Para a gente isso. Quais os benefícios do ozônio para o SUS? Então, o que o ozônio traz? O que a ozonioterapia, na verdade, traz tão eficaz e como que ela pode ser eficaz para o SUS, né, que é o nosso sistema de saúde. Então, a ozonioterapia é eficaz porque ela é uma terapia de baixo custo. Então, dentro do nosso sistema de saúde, ela geraria poucos custos, né? Então, porque ela tem esse baixo custo, ela é altamente eficiente, eficaz. Ela reduz esses gastos do SUS, ela reduz o custo de vários tipos de doenças crônicas, né? Então, a ozonioterapia trata muitas doenças crônicas e para o SUS, as doenças crônicas possuem um alto custo, né, para o nosso sistema de saúde. Então, a ozonioterapia atua nisso também. E agora, em tempos de pandemia, saiu uma nota do Conselho Nacional de Saúde
que indicou a ozonioterapia, né, assim como as outras práticas integrativas e complementares de saúde, fez indicação para que ela possa ser utilizada no tratamento, na assistência do paciente com Covid, né? Então, o que são as práticas integrativas e complementares de saúde? Em 2018, a ozonioterapia entrou dentro dessas PICs, que existem 29 tipos de práticas de tratamento que fazem parte da PICs. As PICs estão yoga, auriculoterapia, reiki, biodança. Então, e dentro dela também a ozonioterapia, fitoterapia, florais de Bach. Então, são tudo tratamentos complementares instituídos pelo SUS para que possa auxiliar as pessoas e possam ser implementados nos postos de saúde. Então, em alguns lugares existem algumas UBSs, né, que são os postos de saúde e possuem essas práticas integrativas e complementares. A ozonioterapia é segura? Então, muitas pessoas querem saber disso, né? Se é importante para a gente, quando vai fazer algum tratamento, saber se o que a gente está fazendo gera alguma segurança para a gente, se a gente não está correndo nenhum risco. Então, a ozonioterapia ela é segura, e eu trouxe aqui um estudo na década de 80 que foi feito por alemães, que eles fizeram um estudo com 385 mil pessoas. Nesse estudo, eles fizeram 5 milhões de tratamentos, e dessas 385 pessoas e desses 5 milhões de tratamentos, mostrou que o risco de complicação da ozonioterapia é de 0,0007%. Então, isso quer dizer que é um número baixíssimo, né? Então, ela é uma terapia extremamente segura. Possui contraindicações? Sim. A ozonioterapia possui algumas contraindicações, mas que quando você vai para o seu profissional habilitado, ele vai saber orientar melhor, porque ele precisa enxergar todo o seu quadro de saúde e assim ver se há necessidade de solicitação de alguns exames ou não. Então, o profissional ele vai saber direcionar isso daí e trabalhar em cima das contraindicações. Como é realizado esse procedimento da ozonioterapia? Existem praticamente 3 formas, né? Uma é uma aplicação sistêmica, que a gente chama, que é um efeito que vai ter em todo o corpo. E lembrando que para cada tipo de procedimento, né, depende do tipo de patologia. Então, na aplicação sistêmica, que é o que vai para todo o corpo, ela acontece, a gente gera o ozônio numa seringa, a gente, numa via sistêmica, pode ser via retal, por uma sonda, a gente faz a introdução no ânus e insufla esse gás. Ou via endovenosa, a gente pega uma veia e faz ozoniza o sangue e faz essa aplicação. Isso é uma via sistêmica. Outra maneira de ser utilizado o ozônio é através de uma via local ou tópica, né? Local é quando uma pessoa tem uma dor no joelho, e eu vou tratar localmente, eu vou gerar o ozônio, vou colocar uma agulha ali, e com essa agulha eu vou introduzir no joelho, onde dói, e fazer a aplicação do ozônio. Outra maneira é a via tópica, que é através do óleo ozonizado, que é o tópico é quando a gente, que nem uma pomada, a gente passa no local onde tem dor, ou se tem uma acne, alguma coisa, a gente chama isso de via tópica, quando a gente passa que nem um creme. Somente pessoas doentes podem se beneficiar da ozonioterapia? Não. O ozônio, ele tá aí não só para quem é doente, né? Doente no sentido de que tem alguma doença, alguma patologia. Mas ele pode, quem não tem uma patologia, uma doença diagnosticada, pode se beneficiar da ozonioterapia, porque o ozônio ele atua como modulador do nosso sistema imunológico. Ele atua melhorando, aumentando a nossa resistência às doenças, né, e melhorando o nosso metabolismo. Então, a gente não precisa ter
uma doença para fazer a ozonioterapia. A gente pode estar numa condição de saudável, mas eu quero fazer para melhorar, me proteger, melhorar a minha qualidade de vida. Inclusive, se as pessoas que são atletas, elas também fazem uso da ozonioterapia para aumentar a sua energia, né, no esporte. Quais os benefícios da ozonioterapia no tratamento de feridas? Então, o ozônio ele é bem utilizado também, e porque ele se mostra muito eficaz no tratamento de feridas. Mas, que benefício ele traz para isso, né? Ele traz o alívio da dor e alívio da inflamação por sua propriedade analgésica e anti-inflamatória. Ele permite que se faça uma aplicação direta na ferida, que é através de uma bag de ozônio, que é um plástico. A gente coloca, vamos supor, eu tenho uma lesão na mão, eu ponho um plástico, né, apropriado para isso e ozonizo essa mão, né, porque para tratar essa ferida que eu possa ter. Ou então, através de um óleo ozonizado, a gente também faz o uso, ou através de uma aplicação local na ferida, né, que a aplicação local seria com uma agulha, né, ao redor da ferida. Então, seriam mais ou menos essas a maneiras de aplicação, e o benefício seria estimular a cicatrização de uma ferida, que quando a gente tem uma ferida, a gente quer que ela cicatrize, né? Então, estimular essa cicatrização. O ozônio ele tem uma ação antimicrobiana, então ele atua contra vírus, fungos, bactérias. Então, esses são os benefícios que ele traz para essa ferida. No tratamento de feridas, quais as indicações para o ozônio? Então, que tipos de ferida eu posso tratar com ozônio, né? Aquelas feridas, lesão por pressão, que são aquelas feridas quando, principalmente idosos ou pessoas acamadas, elas acabam desenvolvendo por ficar muito tempo na mesma posição, né? Antigamente a gente chamava de úlceras, caras, né? Mas o termo correto seria lesão por pressão. O paciente que passou por uma cirurgia, né, um pós-operatório, né, um depois da cirurgia, então essas feridas que podem ter também são tratáveis com ozonioterapia. O paciente que sofreu uma queimadura, paciente que tem um pé diabético, com feridas, alguma ferida infectada, e também micoses, né, quando as pessoas têm, às vezes a gente tem fungo no dedo, na unha da mão, na unha do pé. O ozônio também ajuda nesse tratamento, nesse tipo de lesão, né? A ozonioterapia pode ser usada como tratamento único e exclusivo? Ela é entendida pelo SUS, né, como uma terapia complementar. Isso quer dizer que ela é uma terapia que complementa o tratamento convencional. Então, se tu tem um tratamento farmacológico, tu toma algum remédio, se tu faz algum outro tipo de tratamento médico, tu não precisa parar para fazer a ozonioterapia, né? Então, a ozonioterapia, ela complementa esses tratamentos, né? Então, ela soma esses efeitos que a gente espera, né? Que é uma ferida, uma cura de uma ferida. Então, ela vai somar junto com o tratamento convencional, o tratamento já estabelecido. Crianças podem se beneficiar do ozônio? Crianças podem fazer ozônio, tanto para patologias, e existe também um protocolo para crianças com autismo que podem se beneficiar do uso do ozônio. Isso o profissional vai avaliar, vai sentar com o familiar e com a criança para poder avaliar a saúde e as condições que a criança tem para iniciar um tratamento à base de ozônio. Os óleos ozonizados têm indicação para quê? Os óleos ozonizados, eles podem ser utilizados quando a gente tem, geralmente idoso tem uma pele mais áspera, né? Ou nós, quando a gente vai muito pro sol, fica muito ressecado, não bebe muita água, a gente acaba ficando com a pele mais ressecada. Então, ele hidrata a pele,
Ele também atua nos fungos, que nem eu falei, da unha do dedo, da unha do pé, caspas, acne, tratamentos de feridas. Então, o óleo ozonizado pode ser utilizado dessas maneiras e ele é super eficaz. A próxima pergunta é: o ozônio não evapora no óleo? Não, o ozônio ele não evapora no óleo porque ele, através de se a gente pegar um óleo ozonizado, o que é um óleo ozonizado? Ele é um óleo, que no caso podem ser diversos tipos de óleos, mas o mais comum é o óleo de girassol puro. Então, tu pega o óleo e ozoniza este óleo. O ozônio ele fica ativo ali através de um ozonídeo, que acontece o quê? Uma reação do óleo, uma reação química do óleo com o ozônio, que gera esse ozonídeo, que é a forma ativa do ozônio dentro do óleo ozonizado. Então, ele não evapora por isso, ele fica ativo de uma outra maneira, não como ozônio, mas como ozonídeo. Então era isso, pessoal, essas eram as perguntas mais frequentes que eu recebia aqui sobre o ozônio. E eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer para vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem me deixar aqui as perguntas, que eu faço um próximo vídeo respondendo isso.